com referência ao simulador, né? Sobre simulador, sobre barreira de frequência. Nós temos ainda barreira de frequência, porém, a consciência humana, ela não está presa dentro da barreira de consciência. Nós estamos presos em alguns corpos, sim, e algumas experiências que são mais físicas, sim, não vou mentir. Mas, em termos de consciência, não. E quando você tem essa informação e você faz bom proveito dessa informação, lapidando as suas ferramentas, não é uma barreira de frequência, não é um simulador que vai te impedir de buscar os recursos de informação. A informação, ela é, sim, de alto valor para a nossa espécie, porque justamente o fato de conseguir a informação nos potencializa entendimento. E o entendimento faz com que abra dentro do nosso DNA, vocês sabem, me conhecem, sabem que eu brinco e falo dessa potência, que eu brinco, que eu falo que a gente tem cápsulas que eclodem no nosso DNA. É lógico que é uma forma metafórica de brincar, não é exatamente isso, mas é um adorno bastante interessante para explicar que a informação que está contida no seu DNA, no teu registro, ela, com o incentivo da informação, ela se abre. É como se ela se sentisse, é como se você trouxesse a inspiração e recordasse, rememorasse, ativasse, potencializasse as informações que estão ali em stand-by te aguardando e aguardando você ter a inspiração para o acesso. Então, para nós, isso, como humanidade, como espécie, é muito importante. Então, buscar o recurso da informação é riquíssimo. Como eu falei para vocês, a rede inteira, ou aquilo que é o tecido do universo, e saibam, né? Eu volto a falar, existe um tecido, ele é translúcido, se a gente pudesse dizer, é muito semelhante àquele material, aquele nylon da vara de pescar, tá? Aquela linha que se usa na pescaria. Se a gente pudesse dar uma alusão, talvez fosse aquilo. Só que ele é fluido, tá? É um tipo de matéria que a nossa existência ainda não conhece. E cada uma dessas partículas, elas são inteligentes. Então, o universo inteiro, todo o ar, tudo que você está vendo, contém informação e é tramado numa rede. Cada vez que triangula, que a gente chama assim, né, ou que forma um ponto de um padrão geométrico, forma-se o que a gente chama de servidor. E o que é um servidor? Ele nada mais é do que um filtro da informação que está sendo passada pelos seus fios condutores, ou os fios que formam a rede, fazendo com que a informação fique mais precisa, ela fique filtrada, ela tire os adornos ou as intenções ou as colocações que são intencionais de cada linhagem e espécie. Porque acreditem em vocês, eu costumo falar e eu bato nessa tecla, seres têm sim suas inclinações, arcturianos, pleidianos, sirianos, andromedanos, greys, todos os seres humanos, nós temos tendências. Eles talvez tenham uma metodologia, um avanço do seu valor consciente, da forma da existência que está à frente a nós, vamos dizer que não, que sim, a gente sabe, porém, eles ainda trazem as suas tendências, tá? Porque eles pertencem a uma espécie que tem sua história. Então, dentro do sistema, também existem os historiadores. E os historiadores são consciências coletivas que possuem aquilo que é a informação sem ser um ser de experiência. Então, imagine algo que vamos considerar no nosso entendimento, inteligente, que tem um valor de inteligência muito maior do que a gente pode imaginar, e é um processamento de dados sem a experiência, ou seja, sem o processo de pertencimento a algo. Ele existe para conhecer aquilo que está disposto, tá? São grandes bibliotecas de informação, eu chamo de historiador muito carinhosamente. Isso é passível de acesso, tudo pelo valor da consciência. Então, tudo que eu estou falando aqui é disposto a nós. Por isso que eu falo para vocês que não dá para a gente se limitar mais como espécie, achar que a gente está muito longe de tudo isso e nos colocar tão diminutivo, tá? Eu fico bravíssima, vocês já viram, em todo podcast que eu vou. Aliás, falando em podcast, ó, que bonitinho, gente, do Fritamente que eu participei, eles me deram vários minutos. Gente, que podcast maravilhoso. Quem não segue, vou pedir para seguir. Pensa numa galera, gente boa, com uma receptividade. Eu participei de vários podcasts, eu nunca vi uma receptividade com um convidado tão calorosa, tão respeitosa, comigo, com a minha equipe, tá? Nos trataram muito bem, são meninos que estão começando agora,
no sistema de podcast, apesar de serem seres, os dois ali que comandam, e toda a equipe deles, que tem muito conhecimento, tem um know-how enorme, tá? Mas dentro do contexto do podcast são novos, eu falar, gente, eu tirei o chapéu, assim, para o valor que eu enxerguei ali. Sabe quando você vê externado, até no material, aquilo que eles carregam? É exatamente isso aí. Tá? Então, eu convido vocês a conhecer. Vou voltando aqui, né? Quando eu falo de conhecimento, de informação, não tá mais restrito, tá? O conhecimento é para todos. E quando eu participo, eu sempre bato nessa tecla, e eu sempre insisto nessa tecla de que eu defendo a nossa posição humana, e eu sou um ser que eu não consigo, de forma nenhuma, conotar o humano como denso, como resto, como prisioneiro, tá? Porque eu consigo entender de verdade, eu falo isso com o meu coração, com a minha alma, eu consigo entender profundamente os potenciais que a nossa espécie carrega e o que foi trabalhado para que nós existisse, quanto envolvimento que houve de consciências de alto nível para a nossa existência acontecer. Erros aconteceram, nós tivemos prejuízos como espécie, só que nós estamos fazendo um trabalho muito lindo, num número menor ainda, de não é mostrar o nosso valor, é trazer a essência do que nós somos, é trazer o potencial, provar para nós mesmos o tamanho da nossa espécie. Então, eu sou um ser que em todo lugar que eu vou, eu falo isso, e eu falo que nós não estamos mais presos às limitações, à velocidade da informação. Existem muitas boas pessoas, muitos bons médiums, ou eu chamo de influenciadores espirituais, ó a terminologia quer dizer, ele criou. Né, influenciadores espirituais que estão trazendo informações, contextos, entendimentos. Por que eu chamo de influenciador? Porque nem todas as pessoas que estão aqui na frente, atrás da câmera, aqui no YouTube, acessam. Alguns são estudiosos e que usam a capacidade mental, a inteligência como forma de adquirir informação. Muitas vezes ele não explora muito as faculdades multidimensionais dele, no sistema mais adornado do que a gente conhecia como mediunidade, mas ele explora a capacidade dele de mental, tá? De inteligência, de cognitiva, mesclando as áreas novas do cérebro, que são multidimensionais, com a inteligência cognitiva e a parte da capacidade de interpretação de informação. E isso é uma nova ferramenta humana, que é considerada uma nova mediunidade, tá? Então, é por isso que eu considero eu trago nomenclaturas ou nomes diferentes, porque eu não consigo trazer no senso comum mais do que é antigo, né? Eu tenho essa coisa de entender o novo e nós temos que absorver o novo, tá? As novas terminologias, o significar, as mudanças da forma como a gente enxerga, como a gente conota, como a gente põe etiquetas nas coisas, porque dá mais profundidade e a capacidade. Quando você traz novas óticas, você dá às pessoas que estão trabalhando aqui, absorvendo o conteúdo, também assistindo, presenciando o conteúdo, a oportunidade muito maravilhosa de ter interpretações e entendimentos que quem está ali falando, às vezes, não teve. Porque quem está falando, como eu já falei para vocês, acessa uma camada, 2, 3, 4 camadas. Mas a gente está falando de números massivos aqui, que vão acessar camadas que um ou outro não acessou. Isso, dentro de um contexto de você tem algo muito maior quando você tem várias pessoas com várias capacidades, com várias ferramentas, voltadas ao mesmo objetivo. A gente chama isso de rede neural, né? Você aumenta, você enriquece o valor da informação, tá? Então, eu gosto bastante disso. Então, acho que adelonguei bastante, mas eu quis trazer o contexto das novidades do que está acontecendo, para dar para a gente entendimento de como as coisas estão em processo de mudança, não está parado. Às vezes a gente olha dentro da nossa abordagem social, política, cultural, a gente sente uma lentidão, né? Com relação à velocidade da informação, com relação, na verdade, quando eu falo informação, velocidade da informação, não a que está pulverizada, né? Acho que a gente nunca teve uma velocidade tão grande, mas eu estou falando de experiências novas para essa tão sonhada nova humanidade, tá? Então, a gente está tendo, sim, certo? A gente está tendo essa velocidade, sim, é que a gente não consegue absorver a ideia
porque o sistema cultural político, ele não permite que a gente enxergue, ele coloca a gente num estado meio ilusório de não conseguir fazer com que a gente perceba o que está aos nossos olhos. É um pano de fundo também, tá? Isso aí é bem pensado para justamente não fazer com que a gente enxergue a evolução que a gente está experimentando.